Bom dia! Hoje é dia 13 de julho, quinta-feira, e você está assistindo Vida Selvagem. Na última semana, na reserva Romaneto, criador de tigres da água e jabutis, foram identificados diversos casos de distocia nos jabutis, causando perda e prejuízo financeiro para a fazenda. Mas o que é distocia? Bom dia, pessoal de casa! Hoje nós estamos aqui com a nossa especialista Bianca Zelac para falar um pouquinho pra gente sobre a distocia. O que é distocia? Ela só afeta os jabutis ou ela pode afetar outros animais também? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Estou muito feliz de estar mais uma quinta-feira aqui com vocês. E a distocia, ela é presente em todos os animais, que é a dificuldade que o animal tem para fazer o parto, né? No caso dos jabutis, a fêmea vai botar o ovo. Mas quando ela está com distocia, ela não consegue fazer a postura desses ovos. E isso pode levar a fêmea à morte. Tem que fazer cirurgia. E para quem tem um jabuti ou tem um criadouro legalizado, pode ser um processo muito custoso. A fêmea pode morrer, que no caso do criadouro vai ser a matriz. E os ovos também, eles não vão chegar a nascer. E no caso de cirurgia, é uma cirurgia que pode gerar muito problema na hora da recuperação ou é uma cirurgia mais simples? É uma cirurgia bem difícil e para o animal é de difícil recuperação. Então é isso. Obrigada. Obrigada a vocês. Muito interessante, né? É mesmo. Bom, a incidência dessa doença em fazendas de produção acarreta muitos prejuízos aos produtores e também gera muitas dúvidas. Para responder essas dúvidas, trouxemos um médico veterinário especializado em animais silvestres. Opa, bom dia. Hoje, em plena quinta-feira, estamos aqui na Clínica Vida Livre, que atende animais de estimação não convencionais. E agora nós vamos entrevistar o professor José Carlos. Boa tarde. Hoje estamos aqui para discutir um tema muito importante para os amantes répteis, a distocia em jabutis. Nosso convidado de hoje é o Dr. José Carlos Foto Júnior, médico veterinário especializado em animais exóticos. E nossos telespectadores aí de casa mandaram algumas perguntas sobre esse determinado tema. Bom, professor, todos nós gostaríamos de saber por que os animais em cativeiros parecem ter uma incidência maior de distocia em comparação com os seus equivalentes selvagens. Isso, na verdade, é uma pergunta muito difícil da gente precisar com exatidão, porque a gente não sabe se realmente o animal de vida livre tem ou não esses problemas decorrentes de serem presas, e a partir do momento que é uma presa, se elas têm qualquer doença assim, eles viram uma presa fácil. Então, às vezes, a gente não consegue mensurar, primeiro, se eles têm, segundo, a quantidade exata, né? Só que quando nós trazemos o animal para o cativeiro, esse acompanhamento é muito maior, e aí tem fatores tanto ambientais, nutricionais, enfim, que influenciam baixar a imunidade, afetar o desenvolvimento, e eventualmente o tamanho dos animais influencia bastante, o espaço que eles têm. Então, decorrente desses fatores, a gente vê esse problema em cativeiro. Mas ter certeza que isso não acontece na natureza é difícil. A chance de acontecer é bem menor, né? Mas ter essa certeza não tem como a gente precisar. E continuando com esse assunto, professor, gostaríamos de saber também quais são os fatores específicos do ambiente do cativeiro que contribuem para o aumento da ocorrência da distocia em certas espécies de jabutis. Assim, quando você pensa que o jabuti, primeiro, é um animal terrestre, então ele precisa ter um espaço considerável, porque inclusive a longevidade deles é absurda. Então, dentro desse espaço considerável, ele tem que ter grama, terra, aquecimento, uma fonte de água bem, vamos dizer assim, vistosa e que possa ser limpa com frequência, né? Limpada com frequência, e tem que ter uma alimentação adequada. E dentro da alimentação adequada, a gente percebe que eles são ditos como onívoros. Então, ele pode comer fruta, ele pode comer carne, ele pode comer verdura, ele pode comer eventualmente não só carne, mas várias fontes de proteína, tá? Aí, a partir do momento que você tem esse ambiente bem variado, temperatura controlada e tudo mais, há tendência a amenizar essas situações. Mas não que vá ser isento, porque daí também tem fatores genéticos,
tem seleção que influencia, então a gente tem que tomar muito cuidado com o próprio tipo de animal, o tipo de dieta que ele tem. Aí a espécie influencia porque tem alguns animais que são de clima um pouquinho mais seco, outros um pouco mais úmido, aí você vai ter que adequando de acordo com a espécie. Práticas de manejo e o cuidado durante a criação dos jabutis podem influenciar a incidência da distocia? O manejo em si, como ele pode literalmente dificultar a vida daquele animal, se ela não tem um manejo adequado, ela vai ficar com aqueles ovos presos talvez vários anos. E aí esse manejo inadequado vai favorecer esse quadro de distocia. Então, para ele ajudar na contração do oviduto e ela botar, aí nisso de tanto medicamento, você criar um ambiente para ela conseguir fazer essa postura, né? E se mesmo assim ela não realmente botar, não ter solução, aí você partir para uma intervenção cirúrgica. Só que a intervenção cirúrgica ela tem que ser bem planejada, porque se você for abrir o casco, é um pós-operatório extremamente complicado e dolorido. Então a gente tem que botar no papel muito. Em último caso, fazer intervenção cirúrgica. Mas volta e meia, você fazendo o tratamento medicamentoso, a tendência é a fêmea botar. Porque volta e meia, o fator nutricional de deficiência de cálcio é o que faz ela ter distocia. Então a gente faz a suplementação de cálcio, ajuda esse hormônio na contração do oviduto e ela acaba botando. Né? E aí, no último caso, você tem intervenção cirúrgica. Por isso que tem que ser bem pensado, bem planejado e longe de falar para vocês que seria um quadro emergencial. Entra mais um caráter de urgência mesmo. Né? Você tem que tomar uma atitude, mas não precisa ser naquele exato momento de forma emergencial. Finalizando nossas últimas perguntas, queria saber quais são os desafios específicos enfrentados pelos proprietários e pelos criadores de animais de cativeiro para prevenir e tratar a distocia. O grande desafio que a gente tem é conseguir ter esse ambiente estável. Né? Se a gente parte do princípio, como eu falei para vocês, que o animal na natureza, teoricamente, ele não tem a distocia, então o grande desafio que você tem é conseguir criar esse ambiente próximo do que ele tem na natureza. E aí, às vezes, para nós conseguirmos recriar essa ambientação, né, você tem que ter um ambiente com temperatura controlada, umidade controlada, eventualmente arbustos, árvores, o sol disponível ou uma fonte que vai ser parecida ou pelo menos semelhante ao sol. Então, criar esse ambiente propício é o mais difícil. Por isso que volta e meia você talvez iniciar uma criação e pensar dessa forma, o teu investimento inicial não treino, porque você tem que criar esse ambiente parecido, o mais próximo do que ele tem na natureza, para daí você conseguir evitar esse tipo de problema. Você pode fazer algo diferente? Pode, mas aí a chance de você ter essa distocia ou ter complicações é muito maior. Então, teoricamente, quanto mais próximo da natureza, mais ali você diminui a chance da incidência da distocia. Só que, como a gente lida muito com espécies diferentes, você tem que recriar o ambiente daquela espécie. Por isso que acaba sendo importante ter definido qual espécie que você vai trabalhar, para daí você criar esse ambiente mais propício. Certo. Muito obrigado, professor. Nós agradecemos pela presença do professor estar aqui respondendo nossas perguntas. E agora eu vou passar para a Laís e para a Duda continuarmos. E com isso a gente encerra o programa Vida Selvagem e a gente se vê quinta-feira que vem. Tchau, tchau!